Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós trazemos para vocês uma breve reflexão sobre a mensagem de Nossa Senhora. A mensagem desse mês, o dia 25 de abril de 2025. Queridos filhos, os ventos da inquietação, do egoísmo e do pecado estão afetando muitos corações e levando-os à inquietação e à ruína. Por isso, convido os filhinhos a retornarem a Deus e à oração, para que haja bem em seus corações e na terra em que vivem. Eu os amo, filhinhos, e por isso não me canso de chamá-los à conversão. Obrigada por terem correspondido ao meu chamado. Nessa mensagem, de início, Nossa Senhora fala sobre ventos de inquietação, de egoísmo e de pecado. E essa inquietação, o egoísmo e esses atos pecaminosos, muitas vezes são a nossa primeira reação diante dos males, das dificuldades e das injustiças que nós enfrentamos na nossa vida. E Nossa Senhora diz que o resultado é a ruína do nosso coração. E Nossa Senhora nos indica um outro caminho. Ela indica o caminho da oração para que a nossa resposta seja diferente. A nossa resposta seja o bem. E nós podemos nos lembrar das palavras do Papa Francisco, que em certa homilia disse que a abertura ao bem é um movimento adulto do coração, querendo nos ensinar que para nós fazermos o bem, nós devemos nos deixar educar e maturar por Deus na oração, para que nós possamos ser capazes de escolher e acolher o bem nas nossas vidas. Em Deus existe um caminho de paz para a resolução das situações que nos inquietam e que nos fazem pecar. Mas só descobriremos esse caminho de paz se fizermos do seu Espírito o nosso conselheiro. Mais uma vez repetindo o que o Papa disse, a abertura ao bem é um movimento adulto do coração. Nossa Senhora também convida a retornar a Deus e à oração. Se nós nos dispersamos em outras vozes ao longo desse tempo, dos últimos meses, por causa das situações que nos cercaram, Nossa Senhora nos convida a voltar à voz do bom pastor. Outra coisa que ela diz é que para que haja bem em seus corações e na terra em que vivem. Talvez nesse mês nós sejamos colocados diante de muitos desafios, de muitas situações que podem nos levar à inquietação ou nos levar ao pecado, ao egoísmo. Para essas orações, nós contamos com a oração, para sermos preparados para responder a elas. E o convite que Nossa Senhora nos faz nesse mês é nós pedirmos a graça ao Senhor de sermos ministros da sua paz, presente nos nossos corações, porque ela diz, para que haja bem em seus corações e na terra em que vivem, para que esse bem transborde do nosso coração para as outras pessoas, né? Que nós não sejamos mais um dos inquietos e que espalham a inquietação. No capítulo 21 de Lucas há um relato muito interessante. Os discípulos pedem para que o Senhor lhes explique algumas coisas e o Senhor faz o anúncio de fatos que virão no fim dos tempos, conflito entre as nações, perseguição aos escolhidos de Deus, fala sobre sinais na natureza e diz que esses sinais causaram muito pavor nos homens. Mas a nós o Senhor, Ele dá uma ordem. Ele diz, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor, Ele convida os seus a não ficarem apavorados como os outros, diante de sinais difíceis, mas a ficarem de pé. E existe uma pessoa que ficou de pé numa situação muito difícil, que foi Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Muitas vezes nós não podemos fugir das cruzes, né? Mas é preciso estar aos pés da cruz de pé, né? E se for para estar aos pés da cruz, que seja na companhia daquele que tem estabilidade, que traz o bem no coração e pode transbordar esse bem para nós mesmo aos pés da cruz. Então, nesse mês, quando surgirem as situações, que o bem esteja nos nossos corações e transborde para outras pessoas, né? Que nós sejamos essa presença para as outras pessoas, que transborde para onde nós estamos. E da mesma forma que nós procuremos em Nossa Senhora. Então, em resumo, nesse mês ela nos pede para não entregar o coração à inquietação e ao pecado, mas à oração. E em uma mensagem dos inícios das aparições, ela disse uma vez a um dos videntes,
Se vocês desejam ser muito felizes, rezem muito, não vão muito a fundo nos problemas e deixem que Deus os resolva. Nossa Senhora ensinou que não adianta pensar muito nos problemas. Diante dos problemas, nós devemos entregar a muita oração. Então, na hora da aprovação, nos aproximemos de Deus. Por fim, eu gostaria de ensinar uma pequena ejaculatória que foi inspirada por Jesus a um servo de Deus, que depois ficou conhecida como Novena do Abandono, que são 11 palavras. E ele sempre repetia assim: ó Jesus, eu me abandono a ti, ocupa-te de tudo. Todas as vezes que as inquietações, os pecados, o egoísmo quiser se aproximar do nosso coração, chamemos o Senhor dizendo: ó Jesus, eu me abandono a ti, ocupa-te de tudo. Permanecemos todos sob a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz.